Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Mundo Curioso, o canal que vai te levar a lugares incríveis e a descobertas fascinantes. No vídeo de hoje vamos explorar e descobrir os mais assustadores mistérios do Triângulo das Bermudas e conhecer algumas curiosidades sobre essa área surpreendentemente sinistra e assustadora. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos começar! O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área geográfica localizada no Oceano Atlântico, delimitada aproximadamente por 3 pontos: Miami, Flórida, Estados Unidos, Bermudas e San Juan, Porto Rico. Essa região ficou famosa por uma série de supostos desaparecimentos inexplicáveis de aeronaves e embarcações, dando origem a uma série de teorias e mitos sobre eventos sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis. Embora o Triângulo das Bermudas tenha adquirido uma aura misteriosa e tenha sido frequentemente associado a fenômenos paranormais, muitos pesquisadores e especialistas em navegação e aviação acreditam que grande parte dos desaparecimentos pode ser explicada por fatores naturais e humanos. Alguns dos argumentos que desafiam a noção de que o Triângulo das Bermudas é uma área de atividade sobrenatural incluem: 1. Condições climáticas e geográficas. A região do Triângulo das Bermudas é conhecida por apresentar mudanças bruscas de clima e águas turbulentas. Essas condições adversas podem contribuir para acidentes e desaparecimentos de embarcações e aeronaves. 2. Tráfego intenso. O Triângulo das Bermudas é uma área de intenso tráfego marítimo e aéreo, o que naturalmente aumenta a probabilidade de ocorrência de incidentes. Quanto maior o número de embarcações e aeronaves transitando pela região, maior a chance de ocorrerem acidentes. 3. Magnetismo terrestre. Alguns alegaram que variações no campo magnético da Terra poderiam influenciar bússolas e sistemas de navegação, causando desorientação. Entretanto, os cientistas afirmam que tais variações são comuns em diversas partes do mundo e não explicariam todos os casos de desaparecimentos. 4. Erros humanos e problemas técnicos. A maioria dos desaparecimentos pode ser atribuída a erros de navegação, falhas mecânicas, problemas de comunicação e outros fatores humanos e técnicos. É importante observar que muitos dos casos relatados de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas têm sido amplamente desacreditados ou explicados por investigações posteriores. Ainda assim, a aura de mistério em torno dessa região persiste na cultura popular, alimentando teorias conspiratórias e narrativas sensacionalistas. Em resumo, embora o Triângulo das Bermudas tenha sido envolto em mistério e mitos, a maioria dos desaparecimentos e incidentes pode ser explicada por fatores naturais, condições adversas e erros humanos. A investigação científica e as evidências disponíveis sugerem que a ideia de um fenômeno paranormal ou sobrenatural na região é improvável. Os mistérios do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico situada entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Miami, nos Estados Unidos. Essa área ficou famosa por relatos e teorias que sugerem o desaparecimento inexplicável de navios e aeronaves, dando origem a uma série de histórias misteriosas ao longo das décadas. No entanto, é importante ressaltar que muitos dos eventos relatados têm explicações plausíveis e científicas. Aqui estão alguns dos casos mais conhecidos associados ao Triângulo das Bermudas. 1. Voo 19. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1945, quando 5 aviões militares Avenger da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um treinamento de voo. A equipe de resgate enviada também desapareceu, o que levou a especulações sobre fenômenos sobrenaturais. No entanto, investigações posteriores apontaram para erros de navegação e mau tempo como possíveis causas. 2. SS Cyclops. O desaparecimento do navio de carga USS Cyclops em 1918 é frequentemente citado como um caso inicial do Triângulo das Bermudas. No entanto, as evidências sugerem que a embarcação afundou devido a problemas de estabilidade e sobrecarga. 3. Flight 441. Em 1954, um avião da Marinha dos Estados Unidos desapareceu enquanto voava da Flórida para a Jamaica. As investigações indicaram falhas mecânicas como a causa provável. 4. Mary Celeste. Embora não tenha desaparecido no Triângulo das Bermudas, o caso do Mary Celeste frequentemente é associado à região. Em 1872, o navio foi encontrado à deriva com toda a tripulação desaparecida. Embora não haja evidências definitivas, especula-se que problemas de suprimentos ou mais condições climáticas possam ter levado à evacuação da embarcação. 5. Star Tiger e Star Ariel. 2 aviões comerciais da British South American Airways desapareceram em voos sobre o Atlântico em 1948, levando a teorias sobre o Triângulo das Bermudas. No entanto, as investigações indicaram que problemas mecânicos e condições meteorológicas adversas eram as causas mais prováveis.
6. USS Scorpion. Em 1968, o submarino nuclear USS Scorpion desapareceu enquanto se dirigia para a base naval de Norfolk. Embora as causas do desaparecimento não tenham sido totalmente esclarecidas, uma investigação da Marinha dos Estados Unidos indicou um possível acidente interno no submarino. 7. Explicação científica. Muitos dos supostos mistérios e desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fatores como mau tempo, erro humano, falhas mecânicas e até mesmo a amplificação de relatos exagerados ou imprecisos. Em resumo, embora o Triângulo das Bermudas tenha capturado a imaginação popular com suas histórias misteriosas, muitos dos casos associados a essa região podem ser explicados de forma científica e racional. É importante separar a realidade das especulações e reconhecer que a área não é mais perigosa do que outras partes do oceano. O mistério do voo 19. O mistério do voo 19 é um dos casos mais intrigantes e enigmáticos da história da aviação. Trata-se de um conjunto de eventos ocorrido em 5 de dezembro de 1945, envolvendo um esquadrão de 5 aviões torpedeiros também Avenger da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Voo 19. Esses aviões saíram da base naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de treinamento, mas nunca retornaram ao seu ponto de partida, resultando na perda de 14 tripulantes. O plano de voo original envolvia um percurso que levaria os aviões a algumas ilhas próximas, mas devido a condições meteorológicas desfavoráveis, os pilotos acabaram se desorientando e perdendo o sentido de direção. Comunicações por rádio entre os aviões e a base mostraram crescente confusão e frustração por parte das tripulações. O que torna esse incidente ainda mais misterioso é que, durante as tentativas de busca e resgate, um hidroavião Martin Mariner também desapareceu sem deixar vestígios. Esse segundo desaparecimento adicionou uma camada extra de mistério ao já intrigante caso. Várias teorias foram propostas para explicar o mistério do voo 19, variando desde problemas de navegação e condições climáticas adversas até teorias mais fantasiosas, como abduções alienígenas e fenômenos paranormais. No entanto, a explicação mais plausível e aceita pela maioria dos especialistas é que os pilotos se perderam no mar, ficaram sem combustível e acabaram caindo nas águas do Oceano Atlântico. O mistério do voo 19 continua a intrigar entusiastas da aviação, historiadores e curiosos até os dias de hoje. Ele serve como um lembrete dos desafios enfrentados pelos primeiros aviadores em meio às condições adversas, bem como da importância da navegação e do treinamento adequados para evitar tragédias semelhantes. O mistério do USS Cyclops. O mistério do USS Cyclops é um dos casos mais intrigantes e duradouros da história naval dos Estados Unidos. O USS Cyclops foi um navio de abastecimento da Marinha dos Estados Unidos construído durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era parte da classe Proteus de navios de abastecimento de colarinho azul, que eram usados para transportar carvão para as frotas americanas no exterior. Em março de 1918, o USS Cyclops partiu da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, em direção a Baltimore, Estados Unidos, com uma tripulação de mais de 300 pessoas e uma carga valiosa de manganês. No entanto, o navio nunca chegou ao seu destino e nunca foi encontrado, resultando em um dos maiores mistérios da história naval. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar o desaparecimento do USS Cyclops, mas nenhuma delas foi confirmada. Algumas das teorias incluem: 1. Torpedo. Durante a Primeira Guerra Mundial, os submarinos alemães eram uma ameaça significativa. Uma teoria é que o USS Cyclops pode ter sido torpedeado por um submarino inimigo. 2. Acidente ou mau tempo. O navio poderia ter enfrentado condições climáticas adversas ou uma tempestade severa, resultando em um acidente que levou ao seu naufrágio. 3. Motivos internos. Algumas especulações sugerem que problemas internos, como motins ou sabotagem, poderiam ter ocorrido a bordo do navio, levando ao seu desaparecimento. 4. Atividade paranormal. Como em muitos casos de mistério, algumas teorias sugerem que eventos paranormais ou inexplicáveis podem ter desempenhado um papel no desaparecimento do USS Cyclops. Apesar das extensas investigações e pesquisas, o mistério persiste até hoje. A Marinha dos Estados Unidos realizou buscas extensivas na área onde o navio provavelmente desapareceu, mas nunca encontrou destroços conclusivos ou qualquer evidência definitiva sobre o que aconteceu com o USS Cyclops e sua tripulação. O desaparecimento do USS Cyclops permanece como um dos casos mais enigmáticos da história naval, e muitas perguntas continuam sem resposta. A história desse navio perdido é um lembrete intrigante da vastidão e mistério dos oceanos, bem como da fragilidade das embarcações e da coragem das pessoas que se aventuram pelos mares. O mistério do Mary Celeste. O Mary Celeste é um dos mais famosos mistérios marítimos da história, envolvendo um navio encontrado à deriva no Oceano Atlântico sem tripulação a bordo.
Este enigma tem cativado a imaginação das pessoas há mais de um século, levantando perguntas sobre o que poderia ter acontecido à tripulação e por que eles abandonaram a embarcação de forma tão misteriosa. O Mary Celeste era um veleiro mercante construído em 1861 nos Estados Unidos. Em 1872, ele partiu em uma viagem da cidade de Nova York com destino a Gênova, na Itália, carregando uma carga de álcool industrial. No entanto, o navio nunca chegou ao seu destino. Em dezembro daquele ano, o Mary Celeste foi descoberto flutuando de maneira deserta e inexplicada por outro navio, o Dei Gratia. O que torna o mistério ainda mais intrigante é o fato de que não havia sinal de luta ou violência a bordo. A comida e a água estavam intactas, assim como a carga valiosa. Os registros de navegação foram encontrados, mas não havia indícios claros de por que a tripulação teria abandonado o navio. Os botes salva-vidas também estavam ausentes, embora estivessem em perfeito estado. Uma série de teorias tem sido proposta ao longo dos anos para explicar o que aconteceu no Mary Celeste. Algumas sugerem que um vazamento de gás ou explosão de álcool a bordo poderia ter assustado a tripulação, levando-os a abandonar o navio por medo de uma catástrofe iminente. Outras teorias propõem que piratas ou naufrágios fantasmas possam ter desempenhado um papel. No entanto, nenhuma das teorias até agora apresentadas conseguiu fornecer uma explicação completa e satisfatória para o mistério. Muitos investigadores sugerem que um conjunto de circunstâncias únicas e improváveis pode ter contribuído para a situação, mas a verdade permanece envolta em mistério. O Mary Celeste permanece como um símbolo duradouro do inexplicável e do desconhecido. Mesmo após décadas de pesquisa e especulação, o enigma continua a desafiar a compreensão humana, capturando nossa imaginação com a ideia de uma embarcação solitária à deriva no vasto e implacável oceano, com seu destino final e os detalhes de sua tripulação desaparecidos para sempre nas águas profundas. Os misteriosos casos do Star Tiger e Star Ariel. O misterioso caso Star Tiger e Star Ariel são dois incidentes separados que envolveram a perda de aeronaves britânicas de longa distância, ambos ocorridos na década de 1940. Esses casos alimentaram teorias da conspiração e debates sobre os mistérios que cercam as aeronaves desaparecidas. Vamos explorar cada um desses casos com mais detalhes. Caso Star Tiger, 1948. A aeronave envolvida no caso Star Tiger foi um avião comercial de longa distância Avro Tudor IV, operado pela British South American Airways, BSAA. No dia 30 de janeiro de 1948, o voo Star Tiger partiu de Santa Maria, nos Açores, em direção à Bermuda. A bordo estavam 25 passageiros e 6 tripulantes. O voo estava programado para durar cerca de 20 horas, mas, misteriosamente, desapareceu sem deixar rastros. Após uma intensa busca, nenhum destroço ou vestígio da aeronave foi encontrado. Isso levou a especulações sobre o que poderia ter acontecido, incluindo teorias que variavam desde sequestro até abdução por OVNIs. Caso Star Ariel, 1949. O caso Star Ariel envolveu outro avião da BSAA, um Avro Tudor V, que desapareceu enquanto voava de Bermuda para Kingston, na Jamaica, no dia 17 de janeiro de 1949. A aeronave transportava 20 passageiros e 7 tripulantes. Mais uma vez, a aeronave desapareceu sem deixar vestígios, o que levou a mais especulações e teorias. As investigações sugeriram que condições climáticas adversas e erros de navegação poderiam ter contribuído para o desaparecimento da aeronave, mas a verdade definitiva nunca foi estabelecida. Ambos os casos, Star Tiger e Star Ariel, permanecem como mistérios não resolvidos na história da aviação. As teorias e especulações sobre o que aconteceu a essas aeronaves continuam a intrigar e fascinar as pessoas até os dias de hoje. Esses casos também destacam os desafios e incertezas associados à aviação de longa distância, especialmente nas décadas anteriores aos avanços tecnológicos modernos de rastreamento e comunicação. Vale ressaltar que, à medida que o tempo passa, é menos provável que tenhamos respostas definitivas sobre esses casos, e eles permanecem como parte da história enigmática da aviação. O misterioso caso do USS Scorpion. O misterioso caso do USS Scorpion refere-se a um trágico incidente envolvendo o submarino de ataque rápido USS Scorpion, um SSN-589, da Marinha dos Estados Unidos. O USS Scorpion foi um submarino nuclear da classe Shipshack, comissionado em 1960 durante a Guerra Fria, e estava envolvido em missões de espionagem e monitoramento submarino. O desaparecimento do USS Scorpion ocorreu em maio de 1968 e permanece até hoje como um dos maiores mistérios da história naval dos Estados Unidos. O submarino estava a caminho da sua base em Norfolk, Virgínia, após concluir uma missão no Mediterrâneo, quando perdeu todo o contato com a Marinha.
Uma operação de busca e resgate foi imediatamente iniciada, mas nenhum sinal do submarino foi encontrado inicialmente. Finalmente, em outubro de 1968, quase 5 meses após o desaparecimento, destroços do USS Scorpion foram encontrados no leito do Oceano Atlântico a cerca de 400 milhas a sudoeste dos Açores, a profundidades de aproximadamente 3.000 metros. A descoberta dos destroços trouxe alguma clareza sobre o destino do submarino, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. A causa exata do afundamento do USS Scorpion nunca foi definitivamente estabelecida. No entanto, várias teorias foram propostas ao longo dos anos, incluindo falhas mecânicas, explosões internas, colisões acidentais com outra embarcação ou até mesmo envolvimento de forças hostis. Algumas teorias também sugeriram a possibilidade de espionagem ou sabotagem como fatores contribuintes. Apesar de investigações posteriores realizadas pela Marinha dos Estados Unidos, o mistério em torno do USS Scorpion persiste, e é possível que nunca saibamos com certeza absoluta o que causou o afundamento do submarino. O caso continua a intrigar historiadores, entusiastas militares e o público em geral, servindo como um lembrete dos perigos e desafios enfrentados pelas tripulações de submarinos nucleares e da natureza muitas vezes secreta e complexa das operações navais durante a Guerra Fria. E esse foi nosso vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!